Fala galera da Academia do Sol, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. Agora nós vamos iniciar a parte 3 aqui da nossa parte de validação e do pré-projeto, né? Então agora nós vamos tratar da parte de material extra, da parte de logística, mão de obra e tudo que envolve, né, a parte por trás, né, também que existe no projeto fotovoltaico, além do kit fotovoltaico, né? Tudo que a gente tem que ver que está junto também do projeto, né? Então a gente também tem que orçar, a gente também tem que calcular isso aí para poder não ter surpresas, né, durante a obra e durante a instalação. Para você que está no YouTube, eu peço para você se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário aí para a gente e também dar o like aí no vídeo para a gente poder continuar fazendo essas aulas aí para vocês, beleza? Então vamos começar. Então, validação e pré-projeto parte 3. Então, como nós já vimos nas outras aulas, né? A gente aprendeu a calcular já o fator de correção, a gente já aprendeu a aplicar o fator de correção, a gente aprendeu a dimensionar inversor, quantidade de painéis, quantidade de perfil, quantidade de grampo, quantidade de cabo, proteções. Então, tudo que envolve o projeto de energia solar fotovoltaica, a gente já aprendeu a calcular e também para poder conseguir fazer a cotação junto com o distribuidor e passar para ele o que a gente precisa e ver se atende, né, o que tem no mercado com o que a gente estimou no nosso projeto, para ver se a gente não vai precisar fazer nenhuma adequação, certo? Então agora na parte 3, a gente vai entrar nos custos extras, né, nas partes que são mais variáveis ali dentro do projeto, que não estão dentro dos kits fotovoltaicos normalmente, né? Então, na verdade, eu nunca vi um kit fotovoltaico vir com eletroduto, vir com alguma coisa que não esteja relacionado à parte de cabeamento, à parte de módulos, inversores, né? Então, o que a gente vai tratar aqui agora é o que você vai ter que buscar no mercado mesmo, que está fora, né, do kit fotovoltaico. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aí é do material extra, né? Então, o material extra envolve tudo que você vai precisar de infraestrutura para poder adequar ao seu projeto fotovoltaico, né? Então, dentro de material extra, a gente vai ter uma infinidade de possibilidades, né? Então, vai depender muito do que você vai ter visto na sua vistoria, na sua visita técnica. Então, você vai ter que entender o que você vai precisar para poder usar de infraestrutura no seu projeto. Então vai depender muito de acabamento, do que o seu cliente quer, do que o seu cliente está disposto a pagar também, para você fazer o melhor serviço possível dentro das expectativas dele, né? Então, a primeira coisa que a gente normalmente vê aí dentro de material extra são eletrodutos, né? Então, de repente a casa do cliente não tem ou o empreendimento, né, não tem uma passagem de cabo por dentro da parede. Então, talvez você vai precisar colocar um eletroduto exposto. Então, a gente tem uma variedade aí de eletrodutos que podem ficar expostos, né? Então, tem eletroduto de PVC, tem eletroduto de aço galvanizado. Então, vai depender muito também do que o seu cliente quer. Então, você tem que conversar com ele e falar, olha, a gente tem essas opções, qual que é melhor te atende? E aí, é claro que você tem que também passar o custo para ele, porque de repente ele vai querer um material que é muito caro, que não vai ficar viável para ele nem para você. Então, às vezes você vai prometer um negócio para ele, depois você vai ter que cumprir e vai acabar tendo prejuízo dentro disso aí. Então, é bom você conversar com o cliente sempre sobre a parte de acabamento dentro do sistema dele, né? Então, você vai ter que passar os cabos para algum lugar, então normalmente usa esses eletrodutos, né? Então, aí você vai ter que medir, né, a quantidade de eletroduto que você vai precisar, você vai fazer a medição lá do caminho que o seu cabo vai fazer, tanto da parte de string box para inversor e tanto da parte de inversor para a parte de CA, né? E também do caminhamento dos cabos que vêm dos módulos. De repente você vai ter que passar por alguma área exposta e vai ter que colocar um eletroduto rígido, né? Fazer um acabamento melhor. De repente, quando você vai passar o cabo pelo sótão, né, você só usa mesmo um Canaflex, alguma coisa assim que não tem necessidade de ser um material de rígido, né, um eletroduto rígido, né? Então você pode usar um Canaflex, aí você pode prender ele com uma abraçadeira de nylon, de repente no telhado do cliente, aí vai depender de cada caso mesmo. Então aí você vai ter que, quando for fazer a visita, né, a sua vistoria pré-projeto, você vai ter que anotar isso tudo aí para você já colocar nos seus cálculos e poder estimar, né, e poder orçar esse material. Então a parte de cabeamento, né, de caminho de cabo, é isso aí, eletroduto normalmente que usa mesmo, então é isso aí que você tem que prever. Aí dentro também de material extra a gente tem os quadros, né, então de repente o seu cliente não tem um espaço dentro do quadro dele, né, do quadro de distribuição, você vai ter que montar um quadro à parte para a sua proteção CA, né, normalmente vai acontecer isso. Então você já pensa já num quadrinho para você colocar, de repente sobrepor. De repente o seu cliente não exige que você faça ele embutido na parede, isso aí você também vai ter que orçar. Se você tiver que embutir, você vai ter que fazer uma obrinha ali dentro da casa do cliente, vai fazer sujeira, vai precisar de um material, de um equipamento, né, mais específico para fazer esse tipo de obra.
e também de uma pessoa que saiba fazer, né? De repente você não sabe fazer isso, você vai ter que contratar alguém que saiba fazer isso também. Então isso aí tudo tem que entrar na ponta do lápis para não ter surpresa. Então, além dos quadros também, dentro de material, os conectores, né? Então, quando você vai colocar você vai fazer a entrada do cabo no disjuntor ou a entrada do cabo no string box, você precisa ter um conector, né? Normalmente usa-se o conector tipo agulha, né? Então, ou aí vai depender do que você tem disponível também no mercado, né? Mas normalmente a gente usa esse tipo daí. Então você tem que também usar os conectores de acordo com as quantidades de ligações que você vai fazer, né, em disjuntores, em string box e onde você for usar a ligação com cabo que não seja MC4, né? Então você tem que fazer um conector, você não vai deixar o cabo desencapado lá ligado no disjuntor, isso é muito feio e também não é bom, não está dentro da norma, né? Então, conectores, né, também tem que entrar no seu cálculo. Além disso daí que eu falei, existe possibilidade também, dependendo do caso do projeto, de você precisar de um transformador isolador. Então, de repente, o seu cliente está atendido numa tensão que não está disponível na sua saída do seu inversor. Então, de repente, o seu cliente está ligado em 220 trifásico e o seu inversor tem saída 380 trifásico. Então, você vai ter que usar um transformador para pegar a tensão do seu inversor e jogar para 220. Então, ele vai rebaixar a sua tensão de 380 para 220. E aí é claro que você vai ter que ver a potência que você vai precisar do transformador e pedir para o seu fabricante de transformador um orçamento para você colocar também no seu projeto, tá bom? Então fica bem atento a essa questão de tensão, porque isso daí pode atrapalhar na sua ligação e até mesmo deixar você parado lá durante uma semana ou duas esperando o transformador ficar pronto, dependendo de onde você estiver. Dependendo de onde você estiver, você vai ficar quase um mês. Então sempre vê isso daí antes também. E também aterramento. De repente, o seu cliente não tem aterramento no empreendimento, na casa ou no comércio, de repente onde for. Então você vai ter que prever também uma haste de aterramento e aí vai ter que entrar em norma de NBR 5410 e ver qual tipo de aterramento ideal para ele, né? Então aí você vai ter que botar também a haste, o conector para o seu aterramento. Então isso também pode impactar financeiramente no seu projeto. Então você tem que colocar na conta lá também no material extra. Claro que aterramento, transformador, isso aí são custos bem à parte, então você vai ter que mesmo ver isso na visita. Os outros casos, eletroduto, quadro de CA, conector, isso aí praticamente toda obra vai ter. Então você já bota lá, você já vê mais ou menos uma estimativa quando você fizer os seus primeiros orçamentos de quanto que você vai gastar com material de CA por watt ou por kilowatt pico, entendeu? Aí você já vai fazer já uma média, aí quando você fizer a sua planilha lá, você já vai poder jogar esse valor e ela já vai calcular automático. Você não vai precisar ficar orçando obra por obra para ter uma noção exata. Você já vai ter um valor próximo ali que vai te ajudar já, entendeu? Então essa é uma dica que a gente dá também. Fazer essa estimativa por watt ou por kilowatt pico de quanto que você gasta normalmente em obras com a parte de material extra de CA, entendeu? E é claro que também você pode usar de repente alguma parte CC também, um conector a mais que você vai precisar, beleza? Então a parte de material extra normalmente é isso daí. É claro que você pode ter alguma outra surpresa, alguma coisa a mais que pode aparecer. Isso aqui não é uma regra, né? Que é toda obra que vai aparecer isso aqui. De repente pode ter alguma coisinha a mais também. Beleza? Então, visto aí o material extra, nosso próximo slide aí, a gente vai ver aqui se o computador me ajudar, porque ele dá uma travadinha aqui. A gente vai ver então os equipamentos especiais. Então, os equipamentos especiais, eles vão visar solucionar possíveis dificuldades, né, que você vai ter durante a instalação, como está escrito aí. Então, normalmente são equipamentos que vão auxiliar aí na instalação dos módulos, na parte de ferramental também. De repente, igual eu te falei, você vai precisar fazer uma obra civil, você vai precisar de uma ferramenta específica. Então, esses equipamentos especiais, você de repente vai precisar alugar eles, entendeu? Às vezes, necessariamente, você não precisa ter. Às vezes, é uma obra só que você vai precisar, ou uma outra, uma a cada 2 meses. Então, você não necessariamente precisa fazer a aquisição de um equipamento desse, que às vezes é caro. Então, você tem a opção também de alugar, de repente. Até escada você consegue alugar hoje em dia. Então, isso aí vai variar muito do que você tem disponível financeiramente para fazer uma aquisição ou não, entendeu? Então, dentro aí de equipamentos especiais tem as escadas, né? Que, como eu já disse, a escada vai te auxiliar a subir no telhado de repente, vai te auxiliar, às vezes, até... a colocar um inversor na parede, às vezes a parede é um pouco alta, você precisa de uma escada. Então nem é todo cliente que tem uma escada em casa disponível para te emprestar. E também não é bom você ficar pegando material emprestado dentro da casa do cliente, né? Isso não é de bom modo. Então leva sempre o seu material. Então escada é quase sempre você vai precisar, é muito raro um caso que você não vai precisar de escada.
Então você já pode até já botar na ponta do lápis aí para fazer a aquisição de uma escada, que eu acho que vale a pena do que você ficar alugando toda a obra. Então você já pode botar a escada aí para você comprar para sua empresa, né? Então, além de escada, né, você tem que ter, você pode ter a necessidade de repente de alugar um andaime ou uma plataforma elevatória. Então o andaime ele vai te ajudar de repente a subir os módulos, né, pro telhado. Se for uma quantidade pequena de módulos, você consegue tranquilamente com o andaime, entendeu? Você vai ver a altura lá que vai ter o telhado, vai pedir pro seu fornecedor de andaime, falar assim, ó, eu tenho tanto de altura, ele vai te passar a quantidade de peças, né? Aí você vai fazendo as plataformas de acordo com a altura, né? E é claro que isso aí tudo você tem que ter NR35 para trabalhar nesse modo, você vai ter que ter cinto, você vai ter que ter uma quantidade de EPIs aí específicos para trabalhar em altura, né? Então é importante você fazer o curso de NR35 também. Então, além dos andaimes também existem as plataformas elevatórias. As plataformas elevatórias podem ser JLGs, podem ser as tesourinhas, né? Então elas são equipamentos automáticos, né? Então você vai ter menos trabalho, menos força, né? Para subir o módulo, de repente uma quantidade muito grande de painéis, de módulos, né? Você pode usar um equipamento desse, uma obra muito grande, vai diluir o preço, vai ficar pequeno o aluguel de um equipamento desse. Então, às vezes vale a pena, você vai ganhar tempo, e tempo é dinheiro, né? Então, de repente vale a pena alugar uma plataforma elevatória também. Além disso, também existem plataformas, tábuas e compensados para você colocar em cima de telhados, né? Para você andar em cima do telhado, de repente o tipo de telhado, né? Que você consegue colocar uma tábua, né? Sem escorregar. Claro que tem telhado que não dá para colocar tábua que ele escorrega, e aí fica mais perigoso ainda, né? Então tem que definir isso daí direitinho também, com a equipe de instalação, ver a necessidade de tábuas, de compensados, né? Para você andar em cima do telhado, para não amassar o telhado também, não quebrar muito, né? Também é importante você usar isso daí. E tem também, eu coloquei aqui as ferramentas específicas. Eu coloquei a maquita, a esmerilhadeira, serra-copo, broca. De repente você vai precisar de uma broca específica para algum tipo de instalação. Você vai precisar fazer um buraco na parede maior do que você está acostumado a fazer. Você vai precisar dar uma broca um pouco maior. A esmerilhadeira também, que auxilia bastante na hora de você cortar perfil. De repente você precisa cortar um perfil. Vai cortar com a serra, vai demorar pra caramba, porque alumínio é difícil de cortar. E você usa uma esmerilhadeira, né? A maquita, né, que comumente é chamada de maquita, você usa também de repente para fazer o corte numa parede, alguma coisa assim. Claro que isso daí tudo com uma equipe que saiba trabalhar com esse tipo de equipamento, né, com segurança, beleza? Também isso daí pode ser que seja necessário incluir nos custos, né? Então se você for fazer uma visita e ver lá que o telhado é muito alto, você já pode colocar andaime, já pode colocar plataforma no seu orçamento que você vai precisar. Você não vai conseguir subir um módulo numa altura dessa sozinho, sem um equipamento adequado, né? Então, você já pode ir colocando no seu orçamento aí quando você for fazer o seu sistema, beleza? Então, aí no próximo slide, a gente já vai tratar aí da logística, né? Então, o que tem que estar incluso aí na logística, né? Tem o frete, né? O primeiro item aí que a gente está vendo. O frete, às vezes você vai ver lá que o seu fornecedor tem o frete grátis, mas às vezes você vai querer armazenar esse material no local antes de fazer a instalação, porque de repente você está numa outra obra no momento, então você precisa guardar o material do cliente antes, não quer guardar na casa dele, então você guarda em algum local que você tem disponível, e aí depois você vai precisar de um frete para poder levar ele. Então isso aí é uma coisa que você tem que botar também na ponta do lápis, que o frete vai ter um custo também. Então, se você precisar do frete interno, né, na cidade que vai fazer a instalação, ou de repente mesmo se o seu fornecedor de material não tiver um frete incluso, então você também tem que botar na hora de fazer o orçamento o frete. Então você sempre pergunta para o distribuidor se o frete está incluso no orçamento, senão você tem que cotar um frete também para o seu equipamento, beleza? Aí mobilidade da equipe. Mobilidade está incluso carro, ônibus, avião, dependendo de onde for a instalação. Então você também tem que botar isso na ponta do lápis, a gasolina que você vai gastar, o desgaste do carro. Se você não tiver um carro, você vai ter que alugar, se você for de carro para a instalação. Se você for usar um ônibus, você vai ter que colocar a passagem, o preço de passagem de ônibus, avião também, o preço da passagem. Então isso tudo também tem que entrar nos seus custos aí para você não tomar prejuízo na hora de fazer a sua instalação. De repente você vai lá, vou fazer um preço baratinho aqui para fechar a obra, e na hora que você vai ver esse monte de custo aí, você vai tomar prejuízo. Então fica esperto com isso daí também, que também tem que entrar no seu custo. Hospedagem, se você for fazer uma obra em um local que não é perto da sua cidade, que você vai precisar dormir, você também tem que colocar hospedagem, um hotel, aluguel de uma casa, alguma coisa assim, dependendo do tamanho da obra, né? Se for fazer uma obra muito grande, de repente vale mais a pena você alugar uma casa do que ficar pagando hotel. Então tudo isso aí também tem que entrar nos custos.
uma possível visita ao local posteriormente. Então, você vai fazer uma instalação que você sabe que você vai ter que voltar lá depois. Às vezes a instalação tem 2 etapas, ou então você vai configurar o inversor posteriormente. Você também já bota no seu orçamento esse deslocamento a mais que você vai ter que fazer. De repente você prometeu uma manutenção para o seu cliente, você também já bota esse deslocamento que você vai ter para poder fazer essa manutenção. Então isso aí também entra no custo. Almoço / janta. Então, se você for fazer uma obra fora da sua cidade, você também tem que colocar a janta da sua equipe, né? Você não vai ter só o almoço, né? Normalmente as obras você tem só o almoço quando é dentro da sua cidade, né? Porque cada um vai jantar na sua casa, café da manhã também. E aí você só bota o almoço. Mas aí se você for fazer uma obra fora, se você estiver no hotel, normalmente tem café da manhã e você bota o almoço e a janta. E vai variar muito também. Então também é um custo que tem que estar dentro do projeto, beleza? E aí, nosso próximo e último slide aí é a mão de obra, né? Então, a sua equipe que vai fazer a instalação, se você for o instalador, normalmente a gente indica uma equipe de 4 pessoas. Se você for instalador, você mais 3. E se você não for instalador, for uma parte comercial, for o empresário, alguma coisa assim que não vai fazer a instalação, você já bota aí uma equipe. Equipe normalmente, a equipe ideal é de 4 pessoas, que você tem uma equipe bem enxuta, bem legal de trabalhar numa instalação. De repente ficam 2 pessoas trabalhando em cima do telhado, 2 pessoas trabalhando na parte do inversor para já ir adiantando as 2 partes. Aí quando for subir os módulos, ficam os 4 juntos, entendeu? Então dá para você dividir legal aí a equipe com 4 pessoas. Então aí também eu coloco alguns detalhes aí dentro dessa parte da mão de obra, né? Algumas observações que é importante. Que dentro da equipe tem uma pessoa responsável pela instalação elétrica. Essa pessoa é bom que ela já tenha feito um curso de NR10, que é o curso de norma para instalações elétricas, né? Os normas de segurança dentro de instalações elétricas. Então é importante que a pessoa que vai trabalhar com elétrica tenha feito esse curso de NR10 para ter uma noção boa de segurança, até mesmo se ele for precisar de alguém para auxiliar ele passar essas informações para a pessoa. Então é importante ter uma pessoa cabeça ali na parte elétrica, pessoa que saiba resolver bem a parte elétrica. Mas também as pessoas que vão trabalhar em cima do telhado, que tem o NR35, para poder trabalhar em cima do telhado, não trabalhar em altura, tem que ter cinto de segurança, tem que ter os EPIs certinhos para trabalhar em altura. Então é importante que as pessoas que vão trabalhar no telhado tenham feito um curso de NR35, beleza? E também é bom ter ajudantes, né? Pessoas que vão fazer de repente um trabalho mais braçal, subir com o módulo escadas, de repente a casa do cliente fica no 4º andar, não tem elevador, você vai ter que subir escada, vai precisar de gente com trabalho braçal para adiantar também a obra. Então é bom também ter uma pessoa que é ajudante, né? Uma pessoa que pega mais o pesado mesmo, né? Que é um trabalho realmente que exige, né? Esse trabalho braçal, né? Os módulos eles pesam 22 kg normalmente, então é um trabalho pesado mesmo, então é cansativo. É bom que você tenha ajudantes também para te ajudar ali na parte de mobilidade, né? Com os módulos, de repente descarregar um caminhão, alguma coisa assim, entendeu? Então, e aí quando você vai orçar o tempo de instalação, eu preciso orçar o tempo que eu vou contratar essas pessoas para trabalhar comigo e quanto tempo que eu vou orçar isso. Então, normalmente o que impacta o tempo da instalação são as dificuldades do telhado. Se você tem um telhado metálico, você pode ter certeza que o telhado metálico é um telhado que normalmente é mais rápido. Então você já pode estimar um tempo um pouco menor para a instalação de telhado metálico. Depois do metálico, que tem dificuldade média ali, é o fibrocimento, que é um trabalho também que você consegue andar em cima da telha, já é um pouco mais fácil. É meio enjoadinho que você tem que perfurar caibro, então já fica um pouco mais demoradinho do que o metálico. E o cerâmico normalmente é uma instalação mais demorada, que você vai ter, às vezes vai quebrar telha, às vezes vai ter dificuldade para tirar a telha, colocar a telha. É um trabalho que exige um pouquinho mais de tempo. O cerâmico é um pouquinho mais enjoadinho de fazer, mas nada que também, nenhum bicho de 7 cabeças. Depois que você pegar a dinâmica da instalação, você vai ver que isso aí vai ficar natural para você. Então, quando você vai estimar, a gente estima assim, é muito variável. Então, você vai ter que ver a altura, se você vai ter dificuldade de pressar os módulos. Então, quando você for fazer a instalação, a sua vistoria, você vai ter uma noção. Aqui eu vou conseguir subir 20 placas por dia, 20 painéis por dia. Então eu já vou fazer aqui, se eu vou instalar 40 painéis e vou subir 20 por dia, 2 dias então para subir painel, mais um dia para colocar os inversores, alguma coisa assim. Então, você já vai estimando a quantidade de dias para você saber a quantidade de mão de obra e quantas pessoas por dia você vai precisar. De repente, o dia que você vai fazer o inversor, você não precisa do ajudante que carrega painel, porque você vai deixar o cara parado lá fazendo nada. Então,
tem essas sacadas também, né? Então você, na hora de fazer a sua estimativa, você tem que pensar isso também. Aí eu coloquei aí, né, o tipo de telhado que influencia no slide aí, né? Você vai conseguir acompanhar aí. Aí também coloquei uma outra informação importante. Quando você estiver fazendo o seu orçamento, se você não for um engenheiro civil que está assistindo esse vídeo, essa aula, você também tem que colocar nos seus custos, né, um laudo de um engenheiro civil para o seu telhado, porque você precisa saber se o telhado realmente aguenta. A gente está vendo aí cada dia mais desastres, aí, telhados caindo e problemas assim, e isso não é bom para o mercado, não é bom para a empresa, é terrível para a empresa, na verdade, né? Pode até acabar com a empresa se acontecer um desastre desse. Então, é importante você ter sempre um laudo de engenheiro civil, atestando que o telhado aguenta, é um telhado que está adequado, não precisa de reforço. Se precisar de reforço, tem que fazer o reforço. Então, isso também é importante. E se você não for engenheiro eletricista, também tem que colocar na ponta do lápis aí um engenheiro eletricista para poder fazer o seu projeto, para poder acompanhar a sua obra, porque você vai precisar de uma RT de execução e ele vai ter que acompanhar a obra para poder atestar a RT dele. Então, também tem que entrar na ponta do lápis. Então, isso aí você já pode ir orçando por fora, já ter um parceiro, um engenheiro civil parceiro, um engenheiro eletricista parceiro, se você não for nenhum desses dois casos, para já colocar também nos seus custos, beleza? Então, cara, no mais é isso mesmo. Então, aqui a gente detalhou todos os possíveis custos de um pré-projeto. Então, depois que você terminar essas 3 aulas aí que eu dei, você já vai ter todos os custos na ponta do lápis e já vai conseguir elaborar o seu orçamento final, né? Você já fechou com o seu cliente de repente, já só vai falar para ele, ó, tá tudo ok, os custos estão certos, vamos tocar a obra. E aí você já vai ter praticamente tudo mastigadinho na sua mão do que você precisa para fazer o seu projeto. Iniciar o seu projeto para dar entrada na concessionária, passar de repente para o engenheiro eletricista, os dados que você tem, ou se você for engenheiro já começar a elaborar o projeto e também executar a sua obra depois que você tiver aprovado o seu projeto, beleza? Então, no mais é isso mesmo. Eu te encontro na próxima aula, espero que vocês tenham gostado dessas 3 aulas aí da parte de pré-projeto, que são as aulas que normalmente impactam mais aí, né, na parte da instalação, a pré-instalação na verdade, né? Então é aí que você vai ter noção de toda a dificuldade, de tudo que você vai precisar, beleza? Então até a próxima aula, espero que tenham gostado. Continue seguindo a gente também no YouTube se você estiver no YouTube, beleza? Valeu!